Mas afinal de contas, por que mesmo depois de registrar a BO, o abusador continua solto? Oi, meu nome é Juliana, eu sou do canal Não Conta Pro Seu Pai e hoje a intenção é fazer alguns esclarecimentos jurídicos quanto à famosa prisão preventiva. Para quem não sabe, antes de me embrenhar no mundo maravilhoso da psicologia, eu fiz direito. Cheguei a advogar por um tempo, mas logo vi que não era minha praia. Antes de entrar no mérito da questão do estupro, do abusador, eu preciso fazer os esclarecimentos com vocês, contextualizar vocês. Então tenham paciência, serão só alguns minutos que vão ser muito importantes lá na frente. Existe um consenso no meio jurídico, seja na esfera municipal, estadual ou federal, que se aplica a qualquer situação em que haja intenção de punir alguém por um crime cometido. E a ideia é de que meras alegações não constituem prova. Mas, legalmente, juridicamente falando, o que afinal de contas são provas? Provas são elementos de convicção, informações levantadas antes e ao longo do processo após a denúncia do Ministério Público, pois cabe a ele oferecer as denúncias quanto à maioria dos crimes perante a Justiça. As provas servem para orientar e convencer o juiz da vara responsável sobre a autoria e a materialidade daquele crime supõe-se que tenha ocorrido. O que significa também que se o juiz não tiver em mãos esses elementos de prova suficientes para embasar sua decisão, que não pode ser feita na base de achismos ou da moral do juiz, se não houver elementos de prova suficientes para embasar a condenação, o réu terá que ser absolvido por falta de provas. O juiz é um operador do direito, da lei, ele está restrito às provas que lhe são apresentadas ao longo do processo. Ele não pode alegar nada que não esteja nos autos, no processo em si, ainda que ele ache muita coisa, ainda que ele saiba de fontes, a gente chama de fontes apócrifas, fontes que estão fora do processo, ainda que ele tenha convicção de alguma coisa, se não se tratar de uma prova legal que possa ser utilizada tanto pela defesa quanto pela acusação, o juiz não pode utilizar essa prova para embasar a sua decisão. Tanto é que existe uma expressão, ou brocado, ou máxima romana, que diz em português que o que não está nos autos não está no mundo. O que nos leva a uma outra máxima do direito, essa bastante conhecida, a in dubio pro reo. Isso significa que, diante da dúvida de que aquele sujeito cometeu aquele crime que lhe foi imputado, do qual ele foi acusado, considerando que o juiz está preso às provas que compõem o processo, que não pode tirar uma decisão desfavorável ao réu da cartola, e que a sua opinião pessoal de nada vale no processo, a regra é, em caso de dúvida, absolva o réu. Daí, in dubio pro reo. É o que nós chamamos no juridiquês de presunção de inocência. Isso significa que toda pessoa é considerada inocente até que se prove em contrário. Até que se prove cabalmente que ela cometeu aquele crime do qual ela é acusada. E mais que isso, até que transite em julgado o processo no qual ela é ré, ou seja, até que se esgotem todas as possibilidades de recurso, de revisão daquela sentença que o condenou. E esse é também o motivo pelo qual a imprensa se refere a um sujeito pego em flagrante cometendo um estupro como suspeito e não como criminoso. Da mesma forma, quando o processo já está em curso, quando já há uma denúncia, o acusado é chamado de acusado ou de réu, justamente por isso, porque não se pode imputar a alguém o título de criminoso sem que haja uma sentença irreversível que diga com todas as letras que ele cometeu aquele crime. No entanto, não é apenas uma questão terminológica, não é apenas um apelo ao juridiquês, o rebuscado e antiquado dialeto dos juristas, das pessoas que operam o direito. É porque se referir a uma pessoa que ainda não tem contra si uma sentença condenatória, como se ela condenada estivesse, é antecipar a sua condenação. Isso contradiz a tal presunção de inocência, que é um direito fundamental de todo indivíduo garantido pela Constituição Federal. Quando eu digo todo indivíduo, é todo indivíduo mesmo, independente do que ele tenha feito. Não é uma questão moral, é uma questão objetiva. Não tem a ver com a gravidade do ato que ele cometeu. Tem a ver com as regras do jogo. Essa é uma das bases do que tanto se ouve falar e pouco se entende como
Estado Democrático de Direito. Pois bem, mas por que diabos eu precisava explicar isso para vocês? Para que vocês entendam que quando uma pessoa é acusada, por exemplo, de estupro de vulnerável, vai até a delegacia, presta depoimento e sai pela porta da frente, isso não significa que nada vai acontecer com ela. Por causa de tudo isso que eu acabei de explicar. O delegado, ele não pode, ele é impedido de manter uma pessoa presa se ela não se enquadrar em uma das possibilidades de prisão preventiva previstas taxativamente na legislação. Existe um rol de possibilidades descritos na lei que justificam a prisão preventiva, ou seja, a prisão no curso do processo ou até da investigação. O delegado não pode, ele é impedido de decretar prisão preventiva contra um suspeito apenas com base no que ele acha do crime que o suspeito cometeu, ou ainda por pressão da comunidade ou da família da vítima. O delegado também é um agente da lei e também está restrito ao cumprimento da lei. Ele não pode fazer acontecer da forma que bem entende, nem mesmo o juiz pode. O próprio nome desta modalidade de prisão processual, a prisão preventiva, já dá a dica. Ela serve para prevenir algumas coisas e não para punir o suspeito. Até porque no momento em que ela é decretada, ele ainda é um suspeito, correndo-se o risco de sobrar até mesmo para o delegado, por estar agindo ilegalmente. O que não significa que ele não vai ser processado ou punido. As pessoas que não estão familiarizadas com o direito penal, o direito processual penal e o direito constitucional, geralmente confundem responder por um crime em liberdade com não responder por um crime. Ou seja, impunidade. A justiça tem todo um processo, um trâmite que precisa ser respeitado por uma questão de segurança jurídica e de respeito às garantias constitucionais, que são dadas a todos os indivíduos, sejam eles criminosos ou não. E é por isso que as coisas não acontecem no tempo e da forma que nós, leigos, civis, esperamos. Vale dizer ainda que o Brasil tem um déficit de operadores do direito, sejam juízes, sejam assessores, que são os braços e as pernas dos juízes, sejam promotores, o que dificulta o trabalho do judiciário em dar conta dessas demandas e dar uma resposta satisfatória e rápida à sociedade. Mesmo nos casos prioritários, como aqueles que envolvem crianças e adolescentes, existe uma fila enorme de processos, às vezes sob a competência de apenas um juiz, um ou dois assessores. A demanda é imensa, muito trabalho para pouca gente. E eu também não estou dizendo com tudo isso que a família da vítima ou a comunidade em geral não tem o direito de se revoltar quando vem um réu que foi pego no ato estuprando uma criança, saindo pela porta da frente da delegacia como se nada estivesse acontecendo. Eu, no lugar da família da vítima, também ficaria extremamente revoltada. E ninguém tem o direito de dizer que a família da vítima ou a própria comunidade não tem o direito de se sentir assim. Porém, é importante entender que o Estado não pode se valer das emoções e do sentimento de revolta da população para agir. Ele não pode se comportar de forma passional e pessoal diante dos crimes cometidos pelas pessoas. Regras são regras, e elas existem e são tão cobradas porque a ausência delas já levou a uma imensa violação de direitos. É só pensar nos crimes cometidos durante a ditadura militar. Sendo assim, não se pode abrir mão delas hoje, apesar da gravidade de qualquer crime cometido. E caso essas regras não sejam levadas a cabo, corre-se o risco de ter uma condenação e futuramente esta sentença ser revista e o processo anulado porque houve alguma irregularidade no decorrer do processo. Resumindo, pedófilo ou estuprador solto não significa pedófilo ou estuprador impune. Novamente, não é uma questão moral, é uma questão de segurança jurídica. Então, quando vocês virem, por exemplo, suspeito de ter estuprado uma criança na rua, mesmo depois de ser pego em flagrante e ter prestado depoimento na delegacia, não fiquem indignados com a impunidade das leis brasileiras. Na verdade, ele está respondendo criminalmente sim. E se for condenado, ele vai ser preso. Todo mundo sabe o que acontece com o estuprador de criança quando cai na prisão. Não é à toa que muitos se matam antes mesmo de chegar na prisão. São covardes até na hora de morrer. Nem me surpreende. Se ele não estiver oferecendo risco à vítima, se ele não estiver coagindo testemunha, se ele não estiver atrapalhando o andamento do processo, se não houver forte suspeita de que ele fugirá, ele responderá pelo crime cometido sim, porém, em liberdade sim, porque essa é a regra para quase todos os crimes. Não significa que ele não vai pagar pelo que ele fez. Ele vai, só que no tempo da justiça, não no nosso. Seguindo todas as regras do jogo, que é para não dar problema depois, que é para esse tipo de pessoa pagar pelo que fez do começo ao fim e não ter anulado o seu processo simplesmente porque não obedeceram a todas as regras. É isso, gente. Por hoje é só. Espero ter sido
imparcial e mais clara possível. Qualquer dúvida nesse sentido, podem me mandar mensagem que eu coloco na minha lista de vídeos a serem feitos as dúvidas de vocês, ok? Obrigada, um beijo, tchau!